Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Hebreus capítulo 12, verso de número 5. O texto bíblico diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Mais uma vez, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Bendito seja o Senhor. Vamos lá. Primeira parte do versículo. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Veja que o escritor aos Hebreus está acusando, os seus destinatários, chamados Hebreus, de terem esquecido o texto bíblico que ele citará posteriormente. Vocês já esqueceram a exortação? O texto está falando aqui de disciplina. E a Bíblia, as Escrituras ensinam que sempre haverá disciplina da parte do Senhor. O texto bíblico chega a dizer que o Senhor repreende e castiga o filho que ama. E é difícil acreditar que os hebreus teriam esquecido o texto do Senhor. O que diz as Escrituras. Por quê? Porque os judeus dos primeiros séculos estavam impregnados das Escrituras. Havia dentro da sinagoga mais de 5 partidos e nunca falou-se tanto de teologia até o momento do que naquela época. Então, eles de fato não tinham se esquecido da exortação. Só que aqui o escritor aos Hebreus os acusa, na verdade, para fazê-los lembrar da palavra. Por quê? Porque eles não estavam levando ela em consideração. Eles estavam agindo como se nada sobre o assunto, disciplina, estivesse escrito nas palavras do Senhor. É importante muito, irmãos, a gente sempre se atentar para as palavras já escritas, para aquilo que Deus nos deixou como herança, que é a sua palavra. 2 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo Pedro exorta os seus leitores a atentarem para aquilo que ele já havia escrito. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Veja sua segunda epístola. Ele está escrevendo para lembrá-los daquilo que ele já tinha escrito. Isso é muito interessante, porque nós precisamos de repetição, tá? A gente memoriza as coisas e a repetição ela é fundamental para você não esquecer uma exortação. Por isso que a sua mãe fala quando você é criança, fala, não coloca a mão no fogo, não come terra, não faz isso, e pela repetição você para de fazer. Depois, quando você é criança, você medita, não, mas isso era muito bobo mesmo, porque eu fazia essas coisas, né? Então, o apóstolo do Senhor, como um pai, ele escreve aos seus filhos a vontade do Senhor. E é importante, por isso que nós congregamos, por isso que nós vamos para a igreja, por isso que nós ouvimos muitas vezes a mesma palavra, porque é necessário para que impregne na nossa mente, para que meditemos nisso de dia e de noite, como diz o Salmo 1, né? Então o apóstolo escreve: lembrem primeiramente do que foi dito pelos santos profetas, referindo-se ao Antigo Testamento, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor. Aqui ele já está referindo ao Novo Testamento, porque está escrito em Efésios 3:20, o apóstolo Paulo escreveu que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então eles deixaram uma herança para nós, e essa herança é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, nós não podemos nos esquecer dela. Esquecer também no sentido de negligenciar.
Se hoje, é o escritor dos Hebreus que escreve, repetidamente, na verdade, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala através de uma ferramenta que é a palavra de Deus. Então nós devemos, como obreiros aprovados, manejar bem a palavra da verdade. Sobre não esquecer, Tiago também escreve nesse sentido. Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta para o bem da lei da perfeita liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Segunda parte do versículo, não se esqueça daquilo que você ouviu. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. O escritor aos Hebreus cita Provérbios 3:11. Tem um pouquinho de diferença aqui, só que você vai conseguir associar. Provérbios 3:11 está escrito assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Veja que tanto enojar quanto desmaiar é uma atitude exagerada, tá? Se Deus está disciplinando, é porque Ele quer o bem. Se um pai está corrigindo, é porque Ele quer bem. Então você não deve ser exagerado quando você for repreendido pelo Senhor, quando você for repreendido pelo seu pai. Não desmaies, para com isso, deixa de ser fresco. Tá? O autor mostra que a prova da fé cristã, longe de sinalizar um abandono de Deus, é uma demonstração do seu amor. Se somos provados às vezes por causa de um castigo de Deus, não é porque Deus nos ama, não nos ama, não é porque Ele nos esqueceu, mas isso é uma prova do amor de Deus. Ele não quer que você vá no caminho errado, Ele não quer que você faça coisas erradas. Na visão judaica comum, entendia-se que o sofrimento era uma disciplina e um método de aprendizado da parte de Deus. A disciplina sempre existiu entre o povo de Deus, desde o tempo que os hebreus estavam em escravidão no Egito até os dias atuais. A disciplina tem sido um meio instituído pelo Senhor como forma de preservar a santidade e a comunhão do seu povo. Na maioria das vezes, pensamos que o sofrimento é algo fora do controle divino. Algumas vezes até mesmo chegamos a perguntar ao Senhor se não haveria uma maneira mais suave de nos ensinar. Só que muitas vezes o açoite de Deus testifica seu amor para conosco, pois aqueles que não toleram ser castigados por Deus para a sua própria salvação, podem num futuro próximo perder as suas almas. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Seja esse tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, é ligar e desligar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui, esse cidadão estava sendo desligado. Mas só que o objetivo é que o espírito dele seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus, que refere-se à sua vinda. Podemos até pensar, o filho que está sendo admoestado em Provérbios não está falando de nós, pastor. Porém, a Bíblia, você já ouviu isso, né? Billy Graham falava, é sempre atual, tá? Ela é mais atual do que o jornal que vai estar na sua porta amanhã. Ela é sempre aplicável. Veja que está escrito nas Escrituras que toda a Escritura é útil. Os princípios da verdade apresentados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo devem ser aplicados para nós sempre que possível. Devemos nos recordar que o nosso Deus educa quem Ele ama por meio da correção. O versículo está aqui, Provérbios 3,12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
se você está sendo castigado pelo Senhor, você está sentindo que Deus está pesando a mão sobre você. Ó, última parte do versículo. O Senhor corrige como pai ao filho a quem quer bem. Deus te quer muito bem. Deixa eu passar para a conclusão. O apóstolo Paulo relaciona em 2 Coríntios 11 uma série de sofrimentos atrozes que ele foi submetido. Contudo, em meio a essas calamidades, ele ouviu a voz do Pai Eterno que lhe dizia: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora Paulo responde: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. A disciplina é sinal do amor de Deus por seus filhos. Falta de sofrimento poderia indicar que somos filhos do diabo. Nossa própria natureza é de tal maneira que precisamos de disciplina, conforme está escrito no versículo 10. A tribulação vai produzir para nós um peso eterno de glória, muito excelente no Senhor, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Vou estar deixando embaixo do vídeo aqui um link que você vai ter acesso a esse texto escrito, tá bom? Lá você clica nele que você vai também ter acesso às fontes usadas por esse humilde pastor, amém? Que Deus abençoe a sua vida.